Ê! Meu Deus! Tudo Não bem, amor? consigo! Para tudo! Eu vi que você super se dedicou, fez lá seus questionários e agora, ó, chegou a nossa hora. Mentira! Não, mentira! É real, você tá nem dormindo, são 9 e pouquinho. Gente, aqui é 1h18, por isso que eu tô falando baixinho, mas eu não Ah, ia é verdade. A dormir. Lucilene, ela mora na Espanha, gente. Como é que você tá, Lu? Tudo Gente, bem? calma aí, olha aí, eu descabo, ela tô de pijama. Vou tomar minha cozinha. Nada, imagina. É importante a gente conversar. Aí deixa eu arrumar aqui. Tá. Eu saí correndo com o celular e meu marido, que foi? O que aconteceu? Eu disse, vou lá pra cozinha. Gente, sério, fiz minha lista, Ó, claro. claro, é exatamente isso. Ó, eu Fiz gosto de minha aluna lista. assim, aluna aplicada, que quer aprender. Meu Deus, eu nem acredito, gente. Olha, deixa eu falar. Aliás, por hoje Diga. eu começo. Eu comecei faz pouco tempo, né? Tá. Pouco tempo aqui, profissionalmente. Comecei a fazer bolo, eu sempre fiz aqui na minha casa, sempre fiz bolo, sempre fiz para todo mundo, para a família. E aí, antes eu trabalhava no comércio e tudo, e eu sempre levava bolo, né, para minha empresa. E um Sim. dia uma menina perguntou: Tu não pode fazer um encargo? Uma encomenda? Aí eu acendi uma luzinha. Eu disse: Claro, meu bem, posso. O que que você deseja? E eu cruzando os dedos, que peça, por favor, um bolinho de chocolate Mas... básico. Gente, eu passei meu E primeiro aí, qual foi esse? perrengue. Qual foi esse? Você passou o perrengue já com bolo? Passei meu primeiro perrengue, eu Me disse que diz que sabia. me diz aí o que aconteceu com o seu bolo, pra gente poder entender. Eu fui fazer um chantilly. A ver, a base, né? Super bem, a massa maravilhosa, recheio, estudei bastante quais os recheios que combinava. E como era Sim, um primeiro bolo, eu coloquei, né, chocolate, delicioso. Mas quando eu fui fazer a cobertura, e daí todas as receitas dizia chantilly, é muito fácil. Aqui eu não consegui encontrar o leite fresco, no caso o creme de leite aham, fresco. leite fresco. Se tem, eu não consegui ainda encontrar. Tá, Aí o que que eu fiz? Existe um que tem 30, mentira, 17% de gordura e tem outro que tem 30% de gordura. Eu peguei esses 30%, bati um chantilly bem legal. Olha, tu não tem noção o quanto de produto eu perdia. Eu chegava na consistência caramba, branco aham, e a moça tinha me pedido um bolo que era pro filho dela, era verde. tá. Quando eu colocava o corante, cara, desandava tudo. Gente, olha, até hoje eu tremo pensando. Eu disse, meu Mas Deus do qual foi o céu. tipo de corante que você usou? Era corante em gel? Em gel. Em gel. Eu tomei todo esse cuidado também, que tudo que eu ia estudando, aprendendo, que era sempre os melhores em gel ou em pó, né? Em Isso, pó. exato. Então, aí, É, como eu tinha esse de gel, eu digo, pô, então vamos ver. Nossa, eu perdi tá. muito produto nesse dia. Mas quando você foi colocar os seus corantes lá no seu chantilly, você não reparou que ele já tinha passado do ponto? Não, ele não tinha passado, ele estava firme. Se eu Tá. fosse usar esse branco, tava top. Passaria perfeito. Eu não sei aonde que eu errava, que no momento que eu terminava de fazer, de montar ele, colocava o Ah, corante. você chegava a espatular ele com Não, eu chegava a montar, como é que fala aí? a espátula. Eu É, mas batia, batia ele. É em ponto de isso, chantilly mesmo. batia ele, deixava ele em ponto e tava perfeito. Uhum. Quando eu ia colocar o corante, aí ele desandava, aí ele ficava líquido, aí ele derretia, e aí eu me desesperava, e aí eu sentava e Tá. chorava, e aí eu ia de novo, eu não sabia o que que acontecia, Tá, gente. a gente tem alguns fatores aí que pode estar que poder ter acontecido lá. Primeiro, assim, o seu creme de leite ele precisa estar muito, muito gelado para ele ter uma boa estabilidade, tá? E segundo, quando a gente usa creme de leite fresco para poder fazer em bolo, é ideal a gente colocar algum tipo de ou de gelatina ou de queijo mascarpone, que é um queijo mais firme e sem gosto, né? Que aí você consegue ter uma estrutura melhor para você trabalhar. Como o creme de leite fresco ele é mais. Ele
tem muita gordura, talvez na hora que você colocou lá o corante, a gordura do corante junto com a gordura do creme de leite, fez a fusão não acontecer. Aí acabava que ele desandava. Ou seja, faltava mais uma gordura, é isso? Não, é verdade. Sim, você precisava ter deixado ele gelado um pouco mais do que adicionado gelatina, porque aí ele não ia desandar, ele ia ficar firme. Cara, Aí você resumindo, encontra queijo mascarpone, não encontra? Fácil? Sim, Então, sim. queijo mascarpone é é muito legal. 3 colheres de sopa para cada 500 gramas de creme de leite, fica maravilhoso. Sabe o que que eu fiz? Depois, te juro, meu bolo era para ter entregue 10 da manhã. Bom, era para ter entregue 6 da tarde, mas como meu marido queria entregar, porque era na empresa, era para sair 10 da manhã. Já Uhum. era 1 hora da tarde, ele não saiu de casa com esse bolo. Ó, eu vou te Gente, falar, não se olha, preocupe com isso, porque isso é normal. Eu já passei muito por isso. Do bolo para ser entregue no horário e ter problema com o bolo, sabe? Só que isso faz parte do nosso aprendizado, porque se a gente não erra, a gente não aprende, sabe? Então faz. Eu o fiz erro uma lista de aprendizado desse dia, juro por é Deus. Fiz exatamente uma isso. lista. Primeira coisa, eu digo, eu não acertei, eu preciso descobrir o que foi que eu errei, como é que faz, porque se tem pessoas que conseguem, então existe uma forma de fazer. E se não for essa, existe outra forma de fazer uma cobertura que resista, que demore mais tempo para pôr ali em Uhum. cima da mesa, que não seja necessário. Então, eu fiz uma lista, e aí, resumindo a ópera, por que que deu certo afinal entregar o bolo? Liguei desesperada para minha amiga, eu disse, olha, chorando, juro por Deus. Chorando, Imagino. ela, o que que aconteceu? Eu digo, eu não consigo dar o ponto, meu Deus do céu, um chantilly, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, ela, calma, senta, toma um café. Eu digo, como que eu vou sentar e tomar um café? Não tem como, não tem Nem como. desce, Ela, né? faz o seguinte, limpa a tua cozinha, porque a cozinha vai estar bagunçada, a tua cabeça vai estar bagunçada, vai no supermercado, e foi o que me salvou. Agora que eu lembrei que tu falou no mascarpone, e compra uma manteiga que como se, não é manteiga, é um creme de queijo, que aí no Brasil tem também, eu vejo tu sempre falando nela, como se chama? O cream cheese, Isso, que eu uso aqui bastante, exatamente. que é bem firmezão. Foi o que ela disse. Eu digo, vai lá, faz com calma e coloca exatamente uma colherinha de café desse creme cheese. Eu coloquei e foi aonde deu certo. E eu, cara, mas esse dia foi muito, muito perrengue. É isso mesmo. É normal para a gente que está começando na confeitaria. Só que acontece, quando isso acontece, muitas confeiteiras acabam desistindo, sabe? E isso não é legal. Para a galera que está aqui online com a gente, quando esses tipos de erros acontecerem com vocês, o que vocês precisam fazer realmente é parar, ver onde você errou e tentar ver a melhor solução para aquela hora, tá? E depois você vai estudar mais a respeito daquele assunto que você errou. Lu, eu vou te pedir para você abaixar só um pouquinho seu áudio. Deixa eu achar aqui. Tá, por favor. Tá melhor assim? Tá, melhorou bastante. Pronto, senão eu ponho ali o fonezinho que dá certo também. Tá. Diga mais, o que você tem mais dúvida em relação à confeitaria? Você que está começando agora. Ui, caiu. Tá, não tem Ai, problema. gente, tô tentando apoiar aqui, gente. Olha, outra dúvida, várias dúvidas eu tenho mais em relação a isso. Aí eu comecei a buscar outra forma. Eu fiz um teste esses dias aqui em casa. Inclusive, Uhum. joguei hoje a última parte do bolo, mas ficou ótimo. Ai, que Ele bom. ficou firme, sabe? Eu vi numa das lives também que estava ensinando a fazer o merengue lá, Suíça. Aí eu, Ah, opa, isso. a manteiga, Viu? isso Aluna aplicada, isso aí mesmo. porque eu tinha visto, né? Era o creme de manteiga que eles falam, né? Uhum. Mas com o método O merengue do suíço. merengue suíço e tal. Aí quando eu vi tu ensinando os merengues, eu digo, mas como é que faz? Quando eu vi, eu digo, cara, é isso, deixa eu ver como é que faz. Eu fiz, deu tudo certo. Bom, quase tudo certo. Consegui a firmeza, ele durou, eu deixei aqui em cima da mesa, assim, 2 dias. Durou até Ótimo. hoje. Joguei fora agora, porque, Uhum. enfim, tá tudo Dura certo. mesmo, é bem estabilizado. A única coisa que eu não gostei foi o sabor. Tá. Eu provei, né? Comi ele, eu digo, cara, ele Uhum. tá resistendo do jeito que eu queria, só não gostei do sabor. Era como se eu estivesse comendo sabe, manteiga. Era muito oleoso, muito. Tá. A gente tem alguns fatores aí que pode ter acontecido. Quando a gente faz, aí no seu caso, tenho certeza que foi questão de proporção. Você deve ter colocado muita manteiga para pouco merengue, tá? Ai, Porque assim, quando eu faço aqui o meu creme de manteiga, aí fica um sabor de manteiga, mas muito suave.
Mas como eu uso ou pasta de baunilha ou algum outro tipo de aromatizante, esse gosto de manteiga ele meio que sai, tá? Então uma dica legal para você fazer é ter equilíbrio entre a manteiga e a quantidade de merengue e tem que saborizar ele. Tem que botar baunilha, tem que botar algum sabor nele, que aí tira aquele gosto de manteiga. De manteiga. Então, eu já vi que eu errei, irmão. Deixei de colocar, no Uhum. caso, o sabor. A O pasta eu sabor, não exato. coloquei, não saborizei. É, porque se E você a perceber vai ser manteiga proporção, pura, isso. e a proporção que, bom, uma das receitas que eu estava analisando e vi mais ou menos, por exemplo, se eu coloco 100 de claras, Uhum. né, era 100, 200, 300, ou seja, 100 de clara, 200 de açúcar, 300 de manteiga. Eu não sei se a Sim. proporção está correta, porque você vai Não, vendo tá. várias formas. Você tem várias receitas, mas tá uma proporção muito boa essa que você usou. Para 100 de claro, 200 de açúcar e para 300 de manteiga é uma proporção boa. Ah, pois então da próxima vez eu vou só saborizar. Eu acho que vai. Exatamente, vai sim. Sobre o corante, eu Ah, coloquei, né? Testei também nesse dia, coloquei um rosinha, ficou bem bonito. A única coisa que eu achei estranho, quando foi passando o tempo, ele foi ficando mais clarinho, como se estivesse queimando a cor. Era um rosa assim, quase pink, e foi uhum. ficando bem clarinho. Não sei É se eu isso errei mesmo. alguma coisa. Não, você não Assim. errou não. O corante rosa, ele tem tendência mesmo a desbotar. Por isso que quando eu faço bolo rosa, eu não utilizo corante rosa. Eu faço uma base de marsala, tá? Uma marsala bem ali, bem concentrado, e vou adicionando de pouquinho em pouquinho do meu concentrado de marsala até eu chegar no ponto rosa que eu quero. Tá? Ah, Então, assim, o amigo. legal, para quando você for fazer alguma coisa rosa, sempre coloca uma cor base, porque essa cor base vai segurar o seu rosa. Ou pode ser um pouco de lilás, ou pode ser um pouco de marsala, o que você tiver. Um pouco de vermelho Uhum. também segura. Mas se você usar o rosa puro, tanto para chantilly, ou para buttercream, ou para pasta americana, a tendência dele é desbotar mesmo. Ele vai ficando mais claro. Ah, pois eu usei Tá? exatamente o rosa pink. É isso mesmo. Aqui eu consegui comprar uma marca que tem aí também no Brasil, marca Wilton, O não Wilton. sei, Sim, é Wilton. muito boa essa Eu, marca. pois então, eu comprei os corantes, veio uma caixinha com 6 e veio de cada cor, e eu gostei bastante. Uhum, é bem bom Vermelho, ele. Eu usava muito muito ele. bom. Ai, gente, meu Deus, deixa eu perguntar o que O que mais. mais? Pode mandar, vamos embora. Combinações de recheios, que eu fiquei na dúvida, como que eu combinaria algum fruto, um fruto seco com o quê? Tá. Recheio é algo muito particular, porque vai depender de região para região. O legal é Uhum. você fazer uma pesquisa aí onde você mora, que tipo de recheio que costuma sair mais para bolo. Tá? E assim, a questão da combinação é com você que vai testar e ver ali o que combina. É legal você fazer um pouquinho de cada e ir experimentando, sabe? Um pouquinho de cada um, que aí Uhum. você vai ver o que combina com o que. Essa é uma boa estratégia. Mas geralmente, Ótimo. ó, frutos secos, nozes, amêndoas, eles praticamente são recheios mais base, então eles conseguem ser combinados mais fáceis com outros tipos de recheios, tá? O legal, Uhum. assim, quando você tiver fruta, você tem que dar uma equilibrada ali em relação à fruta que você tem, para não ficar muito ácido ou também não ficar muito doce, Tá. tá? O que que eu ia te perguntar? No momento que você mistura, se você vê uma receita que ela leva, por exemplo, bicarbonato de sódio e o fermento, Uhum. automaticamente tem que ter algo cítrico, né? Que é para Sim, fazer. exatamente. Sim, algo ácido para poder fazer a reação do bicarbonato. Porque o fermento não precisa de nada cítrico, ele só precisa lá de alguma coisa líquida para poder fazer lá a fermentação dele. E no caso, o chocolate, ele pode ser um elemento cítrico? É um alimento ácido, o cacau é ácido, então fica super bem, dá super certo. A gente vê que tem Ah, várias receitas aí, é que tem bastante ingredientes ácidos que a gente nem acha que é ácido, né? por isso que eu fiquei na Tipo, dúvida, o cacau em por mim pó é. serve também. Ótimo. Oi, Eu fiquei na Ernesto. dúvida de Beijo, Ernesto, seja bem-vindo. que eu ia te Isso é o perguntar. que... Tá, pode falar. Sobre precificação. A Tá. live da precificação foi a única que eu perdi. Me arrependo. Meu E foi a Deus, única que não ficou totalmente. salva, acredita? Pois é. Eu disse, olha, aí é castigo, porque eu não fiquei na live, tá vendo? Eu digo, agora eu tenho que assistir todas. A minha dúvida, eu sei que precificação é muito largo, muito extenso, não dá para falar bem no Uhum. curto prazo que a gente tem. Mas mais ou menos o básico, o que que tu me diria?
Tá, mais Já ou sei menos o que eu básico. precificar, por exemplo, eu preciso fazer um bolo, eu preciso precificar tudo que tem nesse bolo, até aí beleza. Quando eu chego nesse ponto de precificar, qual é o próximo passo? Tá, o que você pode fazer, uma coisa bem básica você vai fazer a sua ficha técnica com os custos dos seus ingredientes, do que você gastou, tá? E você precisa também colocar aí os seus gastos fixos, tá? O que seriam os seus gastos? Aluguel, luz, água, tá? Você vai pegar aí a sua conta de luz, de água, e você vai analisar, desde quando você começou a trabalhar com bolo, a diferença que está tendo na sua conta de luz, tá? Aí você coloca esses gastos fixos, soma todos e você precisa definir um salário para você. Porque o custo lá do bolo, o valor que você tem lá do bolo de lucro não é seu, é da empresa, tá? Então, por isso, é necessário você colocar o seu salário dentro lá do custo fixo. Você tendo lá todos os seus custos fixos, você vai somar todo aquele custo fixo, tá? E você vai dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar no dia. Certo. Você decide aí, eu quero trabalhar 8 horas. Você vai pegar todo esse custo fixo e vai dividir por 8 horas. Que ele vai te dar ali a média da sua hora de trabalho, tá? E aí depois o que você vai fazer? Você vai ver quantas horas você gasta em cada produto que você faz, que você vai ter ali a média da sua hora de trabalho, você vai multiplicar, tá? E depois você vai somar com o custo do bolo. Que aí você vai ter o valor lá mais certo do que só pegar tudo e multiplicar por 3. Conseguiu entender? Sim. Tá? Custo Mas fixo foi na todos lá. prática. É um pouco assim, no começo parece muito difícil, porque você fala, tem que fazer ficha técnica, tem que botar salário, mas é imprescindível que você coloque o seu salário. Porque o lucro do bolo, como eu falei, ele não é seu. O que as pessoas erram muito é nisso. Eu tô tendo, sei lá, R$ 15 de lucro no bolo. Na verdade, você não tá tendo R$ 15, você tá tendo R$ 15, mas é para sua empresa, não é para você gastar. É por isso que as pessoas não conseguem crescer na confeitaria, porque elas gastam o lucro que é do bolo. Esse lucro ele tem que sair mais para sua empresa, porque você precisa receber salário, porque é a sua mão de obra, é você que está fazendo. Uhum. Entendeu? É um pouquinho complicadinho, mas Não, sim, parece um pouco complicado, mas depois que você começa a fazer, você vai entender e vai ver que é preciso fazer. Aquele negócio de multiplicar por 3 é muito furado, não cai nessa não. tá. Eu tinha visto que eu tenho um caderninho aqui que eu fico vendo pessoas que ensinam a precificar e tinha um que estava bem legal, é mais ou menos por esse caminho que você está me comentando. Aí eu fiz umas anotações sobre precificação e dentro da precificação eu tinha colocado o seguinte: como que eu consigo passar mais valor para o meu cliente? Eu Tá. entendo que, além do produto ser gostoso, né, Uhum. do meu ponto de vista, eu não entrego para o cliente algo que eu não compraria. Isso eu levo Isso. comigo. Ótimo, Então, como eu perfeito. poderia agregar mais valor quando esse cliente veja, sinta o sabor do meu produto e eu dizer o meu preço e ele dizer, mas vale a pena? Exatamente. Você tem que deixar muito claro para seu cliente o tipo de ingredientes que você usa, tá? E assim, você agrega valor desde o seu atendimento, na sua degustação, você agrega valor na embalagem que você entrega para o seu cliente, sabe? Então isso tudo faz diferença. Porque assim, o seu cliente, ele pode encomendar aquela primeira vez, ele pode achar caro, tá? Mas quando ele vê que o seu produto é de boa qualidade, quando ele vê que você entrega numa embalagem bacana, quando ele vê que você tem um atendimento diferencial, ele vai virar seu cliente, tá? E na próxima encomenda ele não vai reclamar do valor. Interessante. A gente tem que mostrar para o cliente quais são os benefícios que ele está tendo ao comprar o nosso produto, tá? É um produto gostoso, bem embalado, atendimento diferenciado, tá? O valor justo, tá? Isso tudo faz muita diferença. Oi, dona Hoje, por Teca, boa noite. exemplo, Pode falar. ontem eu fiz eu vi que tá muito em alta os bolos aí em fatia, né? Uhum, Eu tava observando. E aí, uma semana atrás, eu tava conversando com a minha irmã e disse assim, ó, disse, cara, de repente, já que está, entre comilhas, né? Como a gente fala aqui, difícil vender o bolo inteiro, porque eu não tenho muita clientela, não uhum, sou muito conhecida. Então, eu pensei, eu digo, e se eu fizer o bolo em fatias? Porque uma pessoa come uma fatia, não come o bolo inteiro, mas uma sim. fatia, de repente. E Uhum. aí, eu vi, né, que tava muito em alta, já tá em alta, bolos, fatias e tal. Eu digo, cara, vou fazer um teste.
Gente, fiz um teste. Ah, tem 3 fatias só ali. E eu digo, gente, tá proibido comer esse bolo que é pra fazer aqui as fotos. E Isso mandei para uma mesmo. amiga. Essa minha amiga é maravilhosa em venda. Eu disse, cara, vou pedir a opinião dela. Ela mora aqui, é espanhola, então pra mim é importante a opinião dela. E Legal. ela disse, olha, tá muito bonito. Ela não comeu, ela só viu a foto, ela tá muito bonito. Mas se eu fosse tu, eu agregaria mais e pode até cobrar mais caro. Aí eu perguntei como. Eu tinha mais ou menos uma ideia, mas eu queria escutar dela, né? Porque é Uhum, importante. sim. Ela coloca numa embalagem diferente. Vou te A falar, embalagem. a embalagem faz uma grande, grande diferença na hora que você entrega o produto para o seu cliente. Porque, primeiro, é a impressão que vai ficar para ele. Quando você entrega uma embalagem bonita, bem feita, ele vai se apaixonar logo de cara, tá? Então, assim, vocês que estão me assistindo, invistam na embalagem de vocês, porque isso vai agregar muito valor na hora de você entregar alguma coisa para o cliente. Aqui eu sempre invisto nas melhores embalagens para os meus bolos, porque eu sei que vai fazer. Ontem mesmo eu entreguei um bolo, na hora que eu cheguei lá com a cliente, falou: nossa, que caixa linda, tava todo com laço preto, uma caixa branca, ficou maravilhoso. E é exatamente essa sensação que eu quero causar para o meu cliente sempre. Uhum. Pô, bacana. E assim, É, falando, voltando de embalagem, o legal é porque você pode investir numa embalagem legal e você coloca esse valor dessa embalagem no produto. Porque aí o cliente vai pagar, então você não tem problema de investir numa embalagem boa. boa. O que eu vejo Sobre. muitas pessoas, rapidinho, só para Sim, sim, completar, sim. o que eu vejo muito que acontece, as pessoas falam assim, eu não vou investir em embalagem, porque senão o meu valor vai ficar caro, o meu valor de custo vai ficar caro. Só que aí é que as pessoas se enganam. Porque esse valor, ele tem que ser repassado para o cliente, tá? Então, assim, o fato de você não ter uma embalagem boa porque vai ficar caro, isso é um pensamento que não deveria acontecer. Porque o cliente vai pagar. Então, assim, você pode sim investir numa embalagem boa, Pô, bacana. tá? Só mais um detalhe sobre realmente embalagem faz muito sentido. Eu comecei no Natal, Uhum. fazendo brigadeiros, né? Eu fiz os brigadeiros. E aí eu passei por uma loja e vi umas caixinhas muito diferentes. Eu nunca tinha visto. Umas caixinhas em forma de árvore de Natal. Ai, que E era um fofo. verde muito linda. Verde e vermelha. E aí tinha tudo bem natalino. Era como se tivesse um glitter por cima na caixa. E aí, a minha ideia a princípio, quando que eu não estava vendendo nem nada, era fazer os Sim. brigadeiros e dar de presente para Uhum. minhas irmãs. E aí, quando surgiu, ela disse, por que que tu não vende e tal? Aí eu disse, pô, legal. Aí eu fiz os brigadeiros, montei a caixinha, botei um laço, ficou muito lindo. Quando eu postei as meninas, eu quero 3, eu quero 5, eu quero mandar para as minhas clientes. E eu fiquei, eu disse, gente, vocês estão de brincadeira, não, vocês estão querendo me ajudar, querendo que eu veja. Não, não, é sério, tá muito legal. Gente, aí, sabe, Para acendeu uma você ver chaminha, eu como, digo, para você ver como é que a embalagem faz a diferença. faz. Essas caixinhas foram mais. No entanto, que eu fui atrás, ainda consegui mais um kit, que ela haviam 3, só que foi o que tinha. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, ficou sem. Para o próximo ano. Próximo ano. Eu estava com uma dificuldade muito grande, por exemplo, como que eu consigo identificar o meu público-alvo? Porque eu pensei, eu digo, tá, se eu focar em bolo de aniversário, eu já sei que todo mundo faz aniversário. Mas se eu Uhum. focar em um cliente, por exemplo, em crianças, eu já sei que o meu foco vai ser mãe de crianças, vai ser colégio. Eu fiquei pensando nisso, eu digo, mas como que eu foco? Eu queria Tá, focar em um cliente, mas também não queria ser muito resumido. Tem como? entendi. Tem, claro. Eu, particularmente, assim, quando a gente fala em que tipo de cliente a gente quer trabalhar, a gente tem que perceber. Na verdade, não sou eu que tenho que falar para você, é você mesmo que tem que perceber o tipo de cliente. Geralmente, a gente vê que tem cliente classe A, classe B e classe C, tá? Você vai definir qual desses tipos de cliente você vai querer trabalhar, em qual o seu valor tá embutido, tá? E a partir daí, você cria uma persona para você. Assim, se você quer trabalhar com mães, é muito legal, porque assim, escola tem muita criança, e de uma mãe passa, se o seu trabalho for muito bom, vai passando de uma para outra, e daqui a pouco você está com muita cliente. Entendeu? Foi, tá bacana. Pensando aqui, eu fui para o lado de bolo de aniversário, mas claro, como eu vi que eu tinha essa dificuldade, eu digo, não, primeiro eu preciso encontrar um jeito de fazer um bolo estruturado. Eu não vou entregar um bolo para cliente e em 2 horas ele está derretido. Exatamente, o legal é isso mesmo, você estudar,
tá? Testar e quando você tiver confiança, falar assim, não, agora vai, eu vou começar a fazer bolo. Quando eu comecei a fazer bolo lá atrás, eu comecei com docinhos e bolos muito pequenos, tá? Mas aí eu fui estudando e fui aumentando e os bolos, porque assim, não adianta você ficar presa só em bolo de aniversário. Porque se você ficar preso só em bolo de aniversário, você vai ganhar uma grana legal, vai. Só que assim, bolo de casamento tem muito mais valor agregado, tá? Não que aniversário não tenha, porque vai depender aí do modelo que sua cliente queira. Mas não fica preso só em bolo de aniversário não, tá? Tenta abrir aí o horizonte, porque assim, bolo é bolo, vai mudar só a decoração de um pro outro. Então se você faz de aniversário, você faz de casamento. Se você faz de casamento, você faz de aniversário. Não tem por que você não atender os dois públicos, entendeu? Ah, nossa, imagina, quando tu fala assim, bolo de casamento, chega a me dar um negócio. Eu digo, meu Deus do Ó, céu. não, mas bolo de casamento pode assustar, mas se você tiver lá toda a técnica certinha, saber estruturar de forma correta, você vai fazer qualquer bolo de casamento, porque a estrutura praticamente é a mesma. Se você tá falando, eu tô acreditando. Eu não sei, Marcos, eu quero só ver se o Marcos, você tá aqui? Me dá um alô aí, porque eu quero saber se eu posso contar um negócio. Ai, meu Deus, conta. Conta, Deixa eu ver conta, se conta. Marcos Marcos, por ou favor, dê um Fábio. oi aqui pra gente. Eu preciso saber já. Posso contar a novidade para ela? Ai, Posso meu contar a Deus, já tô novidade ficando nervosa. do dia 16? Olha aí, Marcos. É. Vamos ver, ele tá respondendo aí. Marcos, tem que dizer assim, pode, conta já, vai. Ah, ó, conta! Então, ó, Não sei nem o pra, que, eu ga- já tô aqui vibrando. pra galera aí que tem dúvidas em relação à precificação, em relação a compras, em relação a captar clientes, em relação à estrutura de bolo, tá? No dia 16 de março, eu vou estar fazendo um evento online 100% gratuito, onde eu vou estar ensinando todo o passo a passo que funciona para mim na confeitaria e vou estar ensinando a estruturar um bolo de 5 andares. Não, mentira. Meu Deus, para Ao tudo. vivo, ao vivo. Sim, então, Não, gente, sério, não percam, já deixa anotado aí, tá? No dia já vamos 16 agendar. de março vai ter um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou passar todo o meu passo a passo que funciona para mim, toda a minha estratégia de venda, para vocês também irem aí estar arrasando nos bolos, ter a agenda cheia, ter muitos clientes, e é isso. Meu Deus. Dia 16 às 20 horas, gente, vai ser, ó, Eu a gente tô... vai quebrar essas objeções que a galera fala que confeitaria não dá dinheiro, tá? Confeitaria, eu sempre falo, confeitaria não dá dinheiro para quem não sabe trabalhar com confeitaria. Porque não adianta você saber fazer bolo e ficar sentado no seu sofá esperando o cliente aparecer, porque ele não vai aparecer. Ou pode até Verdade. aparecer por indicação, mas vai ser um bolo na vida ou na morte, tá? O legal é você ter estratégias para você ir aí atrás do seu cliente. Você fazendo network, fazendo uma boa divulgação, gente, agenda cheia, vai ser Nossa, mamão com maravilhoso. açúcar. Ó, a Polly aí já tá falando que tá super dentro. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Gente, vai ser... Ó, quase caiu aqui. Vai ser Gente, demais, gente. Vai ser demais, de verdade. maravilhoso. Já tá agendado aqui, hein? Não, depois daquela live lá que eu perdi, eu digo, é castigo. Não pode mais perder. Aí, aqui estou. Gente, maravilhoso. Nossa, tinha tanta coisa pra perguntar, meu Deus. Pode Eu tô perguntar. aqui nervosa. Quando você fez o creme patissier, né? Aham. Em que eu posso utilizar ele? Por exemplo, me dá aí umas ideias. Em que eu posso usar o creme? Porque eu sempre lembro esse creme e o doce sonho. Tá. Mas eu sei que pode usar em mais coisas, né? Uhum. Oi, Sheila. Só dando um alô aqui para Sheila. Seja bem-vinda. Flávia, boa noite, bem-vinda. Tá? O creme patissier, ele é uma base para outros tipos de cremes, tá? Ele sozinho, ele é muito gostoso. Ele tem uma estrutura, você consegue rechear bolo com ele, tá? Só que ele tem algumas particularidades. Para bolo com pasta americana, eu não sugiro, porque ele é um creme que precisa ficar praticamente refrigerado. Eu gosto dele mais refrigerado, eu não gosto dele em temperatura muito ambiente, não. Tá? Se ele ficar muito em temperatura ambiente, ele pode não ter uma estrutura adequada e acaba estragando lá a sua preparação. Então, assim, e como ele é um creme mais leve,
o ideal é você usar ele com bolo mais leves. Então, se você fizer uma massa de pão de ló, ter creme de confeiteiro, uns morangos lá picados frescos para ser o recheio, e depois você cobrir com chantilly, você vai vender a balde. E por que vai dar certo? Porque o pão de ló, ele é uma massa esponjosa, então você pode umedecer bastante, levar para a geladeira, que ele vai permanecer molhadinho sem ressecar, porque não tem gordura. Tá? Então, assim, você pode fazer bolo com ele com massas mais leves, você pode fazer tortas também, que fica muito bom, sabe? A pâté sablé com creme de confeiteiro, frutas em cima ou algum tipo de geleia, tá? Aí vai do que você quer lá para o seu objetivo final para sua receita, tá bom? Vai depender muito do resultado final que você quer ter, para saber que tipo aonde que você vai usar o creme de confeiteiro. Tá. Eu vi nas tuas postagens também que tu usa muitíssimo o ganache para cobrir mesmo o bolo, né? Você pode até Isso. usar ele, sim. Ou seja, aquela forma que tu faz só com ganache, eu poderia fazer ele, eu que sei, colocar um topo, simplesmente assim, ele aguentaria tranquilo? Claro, com toda certeza. Aquela blindagem com ganache que eu faço é que eu uso para cobrir os meus bolos com pasta americana. Tá? E eu já fiz bolo de casamento só com a blindagem de chocolate. E fica muito, muito lindo. Faz a blindagem tudo certinho e você coloca lá a decoração que você quer. Fica rústico, fica maravilhoso, de verdade. Maravilha. Aí um monte de coisa já para testar? Sim. Eu fiz teu bolo xadrez. Eu vi, você me mandou a foto, falou que ficou gostoso Eu a fiz o bolo beça. xadrez. A ver, não saiu o bolo super mega, mas você olhava assim, parece um xadrez. Passei a primeira vez, eu acho que não foi tão ruim, não. É isso aí, tem que testar, 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 até você ficar muito boa naquilo que você quer. Tá? Muito bom, muito top. Confeitaria é teste, confeitaria é dedicação, você precisa se dedicar, como qualquer outra profissão, não adianta. Se você quer ser boa em alguma coisa, você precisa se dedicar àquela coisa, tá? Ó, o Marcos aqui tá te elogiando a beça, hein? Falando que você é fera. Ai, obrigada! Gente, Lu é a aluna aplicada, que faz todas as anotações, ela quer participar da live, é isso mesmo. São Faz. pessoas que querem vencer de verdade, que quer quebrar objeções. É isso aí, Lu. Tô muito orgulhoso de você e muito feliz com o nosso Ai, papo. ai, gente. Ai, gente, sério, olha, nossa, eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Deixa Deixa eu eu te só... perguntar uma última Sim, coisa. Juro, acho. tranquilo. Deixa eu te dizer, hoje, né, eu estava conversando com a minha irmã, porque aqui a gente começa a estudar, faculdade, curso preparatório, seja o que for, a gente faz as inscrições agora em junho, né, e começa a estudar em setembro. E daí, Uhum. o ano passado, eu disse, olha, quando começar a abrir as inscrições, eu vou fazer algum curso, porque eu sentia falta de ter uma formação. Minhas irmãs todas Sim. são formadas, e eu, como sou muito de estar cara ao público, de estar atenção ao cliente, de trabalhar com venda, enfim. Então, eu fui mais Uhum. para trabalhar, assim, não fiz formação nenhuma. E aí eu disse para elas que só que, claro, eu me meti na confeitaria, adorei, tô amando. E hoje, por coincidência, eu estava conversando. Ela disse, e aí, mano, já sabe o que que tu vai fazer? Eu digo, olha, não sei, mas o que eu quero fazer, eu sei que eu quero estudar alguma coisa na confeitaria, eu só não sei para onde ir. Eu já sei que não tem faculdade de confeitaria, Sim, gastronomia, mas não tem nada a ver com o que eu quero. Eu quero algo mais direcionado. E aí, eu queria saber, assim, por exemplo, o que que eu poderia fazer? Um curso relacionado a massas, a bolos, ou seja, mais direcionado à confeitaria? Ou existe, e eu é que não sei, algum caminho para você aprender? Porque eu sei que eu estou estudando, eu estou aplicando, mas Uhum. eu sinto falta, Tá, sabe? sim, entendo. Tem alguns, na verdade, a gente não tem faculdade de confeitaria, né? Tem gastronomia que tem alguns módulos lá de confeitaria e eu acho muito básico até. Só que existem outros cursos de confeitaria específica, mas aí vai depender do que você quer trabalhar. Se você quer confeitaria clássica, existe curso para confeitaria clássica. E se você quiser fazer bolo, você vai para o caminho do bolo. Mas aí vai depender único e exclusivamente do que você quer seguir, entendeu? Ah, eu quero só Uhum. fazer bolo, Mari. Então começa a investir no seu curso de bolo. Que aí vai te dar o quê? Vai te Sei. dar uma visão maior, você vai conseguir fazer mais dinheiro. Aí daqui a pouco, quando o dinheiro começar a surgir, você fala, eu quero fazer uma especialização em confeitaria clássica. Vai lá e faz. Se não for o que você gostar, pelo menos você vai estar com conhecimento. Porque tem uma frase muito linda que eu sempre carrego comigo, que fala assim, de Albert Einstein.
Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, para a gente que trabalha com confeitaria, aprender nunca é demais. Alguma hora na sua vida, você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Pode ter certeza. Verdade, verdade. Nossa, o que tu falou essa semana, eu falei nisso. Eu tava falando com a minha filha, aí eu dizendo, olha, eu já trabalhei muita coisa, principalmente quando eu vim pra cá, pra Espanha. Uhum. Você mora Trabalhei em quanto tempo aí? supermercado. Eu vou levar, vai fazer 5 anos, agora que eu Tá. tô, tenho 4 anos e meio, mas eu já morei aqui antes, morei Uhum. 4 anos, aí voltei pro Brasil, aí voltei, já faz 4 anos, vou fazer 5 já. Tá. Então, nesse período de 5 anos, para eu me recolocar no mercado aqui de novo, então eu fui de pouco a pouco. Por exemplo, o Uhum. primeiro trabalho que eu tive aqui foi de camareira, que é garçonete, atendendo. Sim. Então, eu digo, bom, aqui eu sei que um trabalho que não falta é exatamente. Então, eu sempre tive atenção ao público, vendas, e Ah, eu então já está sempre acostumada gostei. já. Ah, que bom. Então já está meio caminho Sim, andado aí para você. é algo que eu gosto. No entanto, que quando eu falei para minha irmã, que eu não sabia ainda sobre a confeitaria, que eu gostava, descobri pouco a pouco, eu disse para ela que eu ia fazer de marketing, no entanto que eu fui ver cursos e tal, aí depois que eu descobri a confeitaria, eu disse, não, mais na frente eu faço específico para marketing, que eu sei que é muito importante, Sim, mas de momento eu quero fazer algo para minha área, que no caso é confeitaria. Como legal. a confeitaria daqui é diferente, não sei se a base deles é diferente, o doce deles é É, a diferente, cozinha claro, é espanhola é bem cultural. diferente. É. Então, o que que eu queria? Eu digo, eu não quero fazer igual os que eles têm aqui, porque o meu diferencial é esse, É é o meu exatamente sabor, isso. E é né? exatamente isso que vai te diferenciar aí do seu concorrente. É aquilo que você faz, é único e exclusivamente seu, é a sua identidade, a sua essência. Isso é muito lindo. Eu fico percebendo que um monte de gente fica se comparando e esquece que você é um ser único, gente. Olha que coisa, que bênção mais linda é essa. Tá? Deus te fez lá com o seu próprio DNA, você tem a sua própria essência. Então aplica, coloca isso naquilo que você faz. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te diferenciar do seu concorrente. É verdade. Eu me dei conta disso quando eu fiz um teste, uns brigadeiros e dei para as pessoas provarem Aham. daqui, espanholas, e eles chamam aqui de trufas de chocolate. Só que trufas aqui é um doce redondinho de chocolate, só que ele é duro. Então tu tem que, sabe, trincar o Uhum. dente. E quando eles trincavam o dente no nosso doce, no nosso E via que era brigadeiro, macio. pero es blandito, ou seja, é macio. Cara, eu ficava assim, pero como assim? E saía, sabe, pegando um, não, vou levar um pra mim, vou levar pra casa, eu digo, pode Ó, você levar. tá vendo? Um bom caminho para você seguir, o brigadeiro. Imagina você vendendo brigadeiro na Espanha, a gente vai ser sucesso absoluto, total. Gente, todo mundo que prova gosta. Eu ficava na dúvida, porque os doces aqui no meu paladar é muito sem doce, é pouco Aham. doce. Então eu ficava pensando, será que eu não vou achar muito doce? Por isso eu fiquei, né, fiz uns tap assim, coloquei assim separado, porque no comecinho eu não vendia nem Sim. nada, então eu queria primeiro sentir o cliente, eu queria Como é que eles iam saber se reagir, né? realmente Assim. eles iam reagir. E, gente, todo mundo que provava só falava maravilhas. Então, eu digo, então tem cliente, tem público. Sim. Pô, Não, na nossa, verdade tem público para todo mundo, tem público para tudo. Então, o que acontece? Você precisa ir atrás desse público. Por isso, quando eu falo para você que a gente precisa definir qual é o público que a gente quer trabalhar, é exatamente em relação a isso. Tá? O que tipo uhum, de pessoa você quer que vai comer o seu doce. Eu uhum. quero só fazer uma ressalva aqui rapidinho, que a Sheila tá mandando uns comentários aqui. Ela tá falando, olha, eu tô aprendendo tudo, salgado, doces, bolos, chantininho, pasta americana, aprendendo de tudo pouco. Eu acho isso legal, tá? Porque assim, no começo você aprende tudo e depois você vai filtrando o que você quer trabalhar com aquilo que você mais se identifica. E é real. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia salgadinho. Olha, eu fazia salgadinho, fazia coxinha, bolinha de queijo. Fazia salgadinho, fazia docinho e fazia os bolos. E aí fui filtrando, aí deixei de fazer os salgadinhos, tá? Aí fiquei só com bolos doces, aí depois chegou o macarrão na minha vida, aí eu coloquei doces, bolos e macarrons, tá? Aí depois comecei a estudar confeitaria clássica, trouxe algumas sobremesas para o meu cardápio, tanto que eu vendo muito torta clássica no Natal, tá? Então você vai acabar filtrando e você vai acabar trabalhando com aquilo que você se identifica mais. Ela falou que adora fazer bolos, e tem acho que é a Dona Teca, eu tô com ela na minha cabeça, que ela botou, ó, nossa, é muito difícil a confeitaria.
Só que assim, gente, se a gente for parar para pensar, tudo é difícil, né? Se você quer ser médico, é difícil. Se você quer ser uma engenheira, é difícil. Se você quer ser um piloto lá de avião, é difícil. Só que aí, gente, a gente tem que botar na balança e ver qual que é o difícil que você quer seguir para sua vida. Você quer seguir com um difícil que não te traz felicidade, não te traz nenhum tipo de alegria, que você precisa esperar chegar ao final de semana para poder ficar feliz? Ou você quer um difícil que te traz felicidade, que você não sente o tempo passar trabalhando? O cansaço vai existir, sim, porque a gente é ser humano. Mas você trabalhar com aquilo que você gosta, por mais que seja difícil, gente, não tem dinheiro que Não tem pague. preço. Exatamente. Então, assim, tudo é difícil. E você vai escolher o difícil que te faz feliz. É isso. Maravilhoso! Adoro! Não, e aí, quando eu comecei a confeitaria, e aí a minha irmã dizia assim, 2 horas da manhã, e aí ela dizendo, o que que tu tá fazendo acordada? Eu digo, eu tô terminando de cobrir um bolo maravilhoso, que amanhã cedinho já tem que ir pra rua. E ela, meu Deus, a mulher não dorme. Eu digo, não, eu durmo, eu descanso, mas quando tem que Aham. trabalhar, a gente trabalha. Quando tem que fazer, a Exatamente. gente faz. Com certeza. Já trabalhei, gente, já me virei tanta madrugada fazendo bolo, tanta madrugada, já virei madrugada assim de... Tô começando a fazer o bolo aqui, virei a madrugada toda fazendo o bolo e depois ainda fui entregar o bolo ainda, tá? Não, nem descansei, diretão já fui entregar. E acontece, é isso. É isso aí, é dedicação. Não adianta, Claro, a gente tem que exatamente. se dedicar. Eu sempre Tem que vou ter bater nessa entrega, né? tecla. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Às vezes vai ficar até um pouco chato, mas é isso. Você precisa se dedicar. Você precisa ter ali um pouco de disciplina para poder estudar, porque é isso que vai fazer você crescer. Tá? O que não faz a gente crescer é o nível de competência que a gente, de competências que a gente tem. Tá? Se a gente está no nível hoje, é o que a gente sabe trouxe a gente até aqui. Se você quiser subir de nível, você precisa sim se dedicar e aprender coisas novas para você poder subir de nível. Aí quando chegar lá naquele nível, você vai ver que você já sabe aquilo que você precisa aprender. Você vai querer subir para um outro nível, você precisa aprender outras coisas novas, sabe? Para poder você ir subindo de nível cada vez mais. Nossa, Então, o nível que a gente vai subindo, tipo, o meu primeiro nível foi o chantilly. Não tive muito sucesso. não, mas é assim mesmo. Já teve bolo meu de casamento que quebrou, já teve bolo de aniversário que desmontou. É normal, gente, é normal. Confeiteira que fala pra mim que nunca passou um perrengue fazendo algum tipo de doce, eu vou falar que ela tá mentindo. De verdade. Porque confeitaria é exato, sabe? Às vezes você vai passar muito problemas e é ok, normal, acontece. Usa esse problema aí pra te fazer ir mais longe, Verdade. usa de ponte. Não, eu Ó, pensei, eu digo, olha, hoje mesmo, depois nesse dia, né, do chantilly, eu pensei, eu digo, cara, eu tô tirando muitos insights, eu tô prestando atenção em muita coisa que eu tô que aprender, e uma delas é, isso aqui eu tenho certeza que é um teste, porque depois desse teste eu decido, ou eu desisto, jogo a toalha, ou eu digo, agora eu vou até o final, e eu fico com a segunda Desistir, opção. exatamente. Desistir, pelo amor de Jamais. Deus. Para todo mundo que está nessa live, ó, desistir não faz parte, essa palavra não faz parte do vocabulário de um confeiteiro que quer ter sucesso. Tá? A gente precisa entender de uma vez por todas que não vai ser fácil, gente. Quem falar para vocês, vem comigo que eu vou te transformar numa confeiteira de sucesso. Você vai se transformar numa confeiteira de sucesso? Vai, mas você vai ter que ralar muito. E é isso. É isso. Você trabalha muito, você ganha muito. Você trabalha pouco, você ganha pouco. Tá? E ponto. E não tem pra onde correr, é Não assim, tem para onde simples correr, exato. assim. Se você não recebeu uma herança, gata, então... Ai, gente, não. Se tem essa herança para receber ainda, não sabemos. Ó, a Sheila tá falando aqui, ó, hoje eu percebi a importância de estudar. Para tudo dar certinho, precisamos estar com utensílios, medidas, tudo. E é exatamente isso. Precisa estudar, sim. Verdade. E falando em estudar, Diga. eu tinha te mandado uma mensagem, não sei se tu lembra, eu recebo milhões de mensagens, mas enfim, eu fui uma delas. Uhum, E aí eu estava entendendo, porque eu estava pensando aqui, cara, eu sempre escuto, eu tô falando, não adianta você pegar uma receita e misturar os ingredientes, isso aí é fácil, mas você entende o porquê que você está misturando esse ingrediente? Isso me chamou a atenção, de cara, realmente, por que que eu estou misturando esse ingrediente com esse outro? E uhum, principalmente quando eu fiz uma receita que me pedia suco de limão e uhum. leite.
E daí eu digo, nossa, isso aqui deve dar ruim, porque eu nunca vi isso, de limão com leite. Eu digo, isso deve dar ruim, mas eu preciso testar, né? E não, gente, foi o melhor bolo, maravilhoso, estruturado, molinho fofinho. E eu entendi que essa mistura era o que dava tudo isso, essa estrutura, essa maciez, essa umidade no Uhum. bolo. Que é Tô certa? sim, com certeza, o buttermilk, o leitelho, que Isso. faz com leite Nossa. com algum ácido. É exatamente, ele traz, tanto que no macarrão, todo macarrão, ó, todo red velvet, vai o leitelho, vai lá o buttermilk, porque isso traz uma maciez, aquele aveludado fantástico. Muito, muito bom. Depois desse dia eu prestei atenção, de uau, É. Ó, o Laerte está falando aqui, ó, me ensina a receita de macarrão. Laerte, eu fiz uma live ontem maravilhosa de macarrão, te ensinando verdade. todo o passo a passo, sem segredo, sem nada. Tá lá salva no meu IGTV, tá? Só ir lá assistir. E para você receber a receita, você precisa cadastrar o seu e-mail lá no meu perfil, nos meus destaques. Mais dúvidas, Lu? Mayra, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tinha Diga. colocado o seguinte, para entender uma receita, como identifica os ingredientes para um bolo? Por exemplo, imagina que quando você participou lá do Ana Maria Braga, aí tinha, né, as opções. Ó, preciso que você faça o bolo, por exemplo, xadrez. E eu percebi que a maioria das pessoas não tinha ideia de como fazer o bolo xadrez. Mas Uhum. imagina se é uma pessoa que nunca fez. O que que eu tenho que pensar primeiro, tá? Eu vou precisar de leite, açúcar. Como é que vou formulando essa receita? Sim, é porque assim, na verdade, para fazer uma base de torta, você tem alguns determinados ingredientes. Para você fazer bolo, você tem determinados outros ingredientes. O que você precisa perceber? Bolo é receita base, tá? Então é leite, ovo, farinha, açúcar, manteiga e fermento. É exatamente isso que a gente precisa para fazer um bolo. Na prova da Ana Maria Braga, quando ela dava lá o tema da prova, eu já sabia do que eu tinha que pegar. Então eu começava pelo quê? Eu ia fazendo a receita na minha cabeça. Preciso bater a manteiga com açúcar, então eu pegava a manteiga e açúcar. Depois adiciono o ovo, eu pegava o ovo. Depois eu preciso colocar o leite, eu pegava o leite. Aí depois a farinha e o fermento. Depois que eu via que estava todos os meus ingredientes na cesta, que eu não tinha esquecido nada, aí eu passava para o meu outro para o meu recheio, o que eu queria usar. E assim, porque eu já sabia a base na minha cabeça. Então é sempre legal você saber a base dos doces, a base lá das tortas, porque você aí tem uma noção. Porque quando você bater os seus olhos em alguma receita que não tem o molde de preparo, só pelos ingredientes você vai conseguir identificar que tipo de massa é aquela e que tipo de método você vai usar. Gente, meu sonho ter essa. Eu olhar Mas, uma ó, receita e digo, ah, essa aqui é método de adição. é, Ou esse é método espumoso. Gente, eu olho e não consigo identificar. Eu preciso ver como não, é que mas assim, faz. tudo bem, não tem problema nenhum, não. Isso você vai pegando com o tempo, tá? Você vai estudando e você vai percebendo. Quando eu trabalhava no Hotel Fazano, todas as minhas receitas... Cadê o meu caderno do Hotel Fazano que eu quero mostrar para vocês? Ai, não está aqui perto. Todas as minhas receitas não tinham modo de preparo, só ingredientes. Meu Deus. Põe a Só Lucilene ingredientes. lá, Jesus. Mas isso é com o tempo, você vai pegar, pode ficar tranquila. Só estudar, vai estudando. E toda vez que você olhar uma receita, não olhe o modo de preparo, primeiro. Olha a receita e tenta identificar ali os ingredientes, tenta ver mais ou menos como é que pode se comportar ali naquela mistura e depois você olha o modo de preparo. Aí você vai ver aonde você viu que você podia estar errando e onde você acertou. Aí você vai fazer esse exercício que aí você vai conseguir identificar muito mais rápido e muito breve. Uhum. E proporções? Existe uma proporção base? Por exemplo, eu sei que tem receitas que você sempre tem que pesar, começar por ovos. A partir dos Uhum. ovos, você vai fazendo a receita. Ou seja, bom, eu tenho 100 gramas de claras, por exemplo, então a partir dessas 100 gramas, eu vou fazendo a minha nova receita. Existe Isso. uma base ou Tá, não? existe sim. Essa receita que a gente está falando é do pound cake, que são bolos de medidas iguais. Para isso a gente pesa primeiro os ovos, a gente vê quanto deu lá os ovos, e depois a gente pesa todos os ingredientes da mesma quantidade dos ovos. É o pound cake, tá? Para o bolo amanteigado, a gente tem sim. Só que aí a gente não começa pelos ovos, a gente começa pela farinha, porque a farinha é o que vai me dar mais estrutura, tá? Então você pesa lá a quantidade de farinha que você acha lá determinada para sua receita. Vamos dizer, 300 gramas de farinha é a base da minha receita do meu bolo. Dentro dessa base da farinha,
você vai adicionando os ingredientes. Aí você percebe que a sua gordura ela tem que ser até 50% da sua quantidade de farinha, tá? O açúcar ele tem que ser de 80% a 100% da sua quantidade de farinha. O leite ele precisa ser de 50% a 60% da sua quantidade de farinha e assim os outros ingredientes. Depois me lembra, para eu colocar lá no meu feed, eu vou colocar essa proporção base para vocês. Que você tem essa proporção base, vocês conseguem aí fazer o bolo que vocês querem. Se vocês querem mais manteiga, se vocês querem pouca manteiga. Eu, particularmente, quando eu comecei lá atrás, eu sabia o tipo de bolo que eu queria oferecer para meu cliente. Eu, Mairo, não sou muito fã. Eu gosto de bolo fofinho, mas eu não gosto de bolo fofinho para casamento, para aniversário. Eu acho que o bolo ele precisa ter uma textura legal. Ele precisa ter ali uma densidade, sabe? Ele precisa ser fofo, mas com uma densidade. Que na hora que você come, aquela massa derrete na sua boca, sabe? Gente, olha, quando eu for pro Brasil, eu vou logo dizendo, eu vou comer um bolo teu, não quero saber, meu Deus. Não, vem, você vai ser minha convidada de honra para comer bolo. Brasil, tá filmando, Brasil, veja que ele tá me prometendo, por favor. Que sonho, meu Deus. Lu, espero que você tenha gostado. Ai, tá? gente. A gente está chegando aqui ao fim da nossa live. Foi um Nossa, mega honra. prazer conversar com você, sabe? Que eu Meu Deus. vejo essa dedicação, vejo o quanto você quer aprender, sabe? Então, assim, pode ter certeza que eu vou estar sempre à sua disposição para poder te ajudar aí no que você precisa, tá? Nossa, olha, só agradecer, sério. Não, incrível, te juro. E eu fazendo aqui nas minhas anotações e tal, e aí chega a minha filha e diz, você tá fazendo o quê, mãe? Eu disse, não, eu estou fazendo as minhas anotações, porque vai ter uma live com o Mairo, e vai que ele me chama, né? E ela olha assim pra mim, até parece, eu digo, minha filha, eu sinto as coisas, eu estou estudando, eu sinto, Viu? eu sei. Nossa. O soldado bom é aquele soldado preparado, tá? Não espera a batalha para poder vestir a armadura. Veste a armadura e espera a batalha, que aí a chance de você vencer é muito maior. Imagina a guerra começar e você vai botar a sua armadura. Até você colocar tudo, você já foi morto há muito tempo. Nossa senhora, nossa, eu digo, gente, eu já nasci preparada. E aí a minha irmã ria, a Exatamente. minha filha diz, não. De repente, eu sempre digo, gente, não sei se eu posso estar sendo prepotente, mas às vezes eu penso assim, não existe sorte. O que existe é preparação e oportunidade. Isso Porque aí. se você tem uma oportunidade, mas você não está preparada, logo você não vai conseguir aquilo. Então, não teve sorte. Então nunca foi sorte, né? Nunca foi sorte. Eu vou te mostrar aqui um negócio, não sei se você vai dar aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui nunca foi sorte, tá? Isso daqui sempre foi o meu trabalho, sempre foi a minha dedicação, sabe? Eu sempre estudei, sempre me dediquei. E aí foi como você falou. Você está preparado com a oportunidade, juntou os dois e me trouxe isso daqui. Entendeu? Isso é apenas um fruto da minha dedicação. É apenas isso. Nossa, mas é maravilhoso, meu Deus! Gente, eu tô passada, meu Deus. Gente, a Lu hoje, ela arrasou. Ela abriu essa nossa nova proposta aí de Mário nessa cozinha. Gente, com tudo que precisava. Maravilhosa, de verdade. Gente, agradeço muito, 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 sério. Imagina. Eu disse, nossa, vou colar nele. Eu tenho uma Exatamente amiga que me salvou lá no Chantilly. Aí ela disse, tu nunca mais me ligou? Eu disse, não, é porque agora eu consegui alguém para chamar de meu professor, outra pessoa a perturbar. Ela deu risada. Isso aí. Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Tá obrigada. Imagina, sério, querido. muito obrigada. Beijo Não grande. é todo mundo que quer dividir os conhecimentos. Tem pessoas que falam as coisas pela metade. Eu mesmo fico pesquisando antes de conhecer. Pesquisava muito, muito no YouTube, principalmente. Então, eu encontrava, por exemplo, uma pessoa que mostrava fazendo a receita, só que eu via que faltava o toque, por exemplo. Exatamente, o pulo do gato, precisa né? de alguma coisa, algum segredo que eu não estou conseguindo identificar, essa pessoa não está mostrando, mas tu mostra tudo, passo a passo, detalhe, com paciência. Meu Deus do céu, tu é um anjo, meu Deus. E eu ainda disse, Deus, Senhor, se tiver de ser da confeitaria, manda uma pessoa que me entenda, que consiga explicar. É você, meu Deus. Só agradecer. Imagina, é sempre um prazer, tá? E toda vez que eu abrir caixinha de pergunta, manda lá no meu direct, que a gente tá aí na mesma caminhada aí pra confeitaria de sucesso, tá?
Maravilhoso! Beijo, gente. Gente, para você que participou aqui da live, façam como a Lu, tá? Peguem ela como exemplo, anota aí as suas dúvidas, porque eu vou ter o prazer de poder te responder. E talvez aí a sua dúvida seja dúvida de outras pessoas também, tá? Então aí, esteja como soldado preparado, que amanhã a gente continua aqui às 21h07, tá? E eu vou chamar uma nova pessoa. Pode ser você, gente. Então, assim, ó, se prepara, tá? E muito obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer enorme. Tá bom? Gente, olha, muito Beijo, tá? obrigada. Imagina. Tenha uma excelente Muito noite aí obrigada para de você e sua coração. família. Tamo junto, sempre, tá? Gente, vamos tirar o print aí da nossa primeira... Vamos, Lucas, agora tira o print aí, gente, da nossa primeira live aí na... Ai, deixa eu na botar bem aqui, maratona. tá lindo. Mayra na minha cozinha, gente, vai pegar, hein? Então aproveita. Isso. Gente, maravilhoso. Beijo, meu Maravilhoso. bem. Fica com Deus, tá? Obrigada. Tchau, tchau.